Nas imagens vistas, nota-se respeito em uma homenagem que aparenta sinceridade. No entanto, estaríamos falando de um ditador? Lee Kuan Yew transformou a pequena ilha de Singapura, um grão de poeira no mar, sem recursos naturais, em uma das nações mais prósperas do planeta. Seu legado é tão polêmico quanto brilhante. Admirado por sua visão econômica, criticado por seu autoritarismo, foi um caso pouco comum de governante absolutista. Chegou ao poder por sua própria vontade, enfrentou uma conjuntura internacional que lhe deixava poucas ou nenhuma opção e decidiu fazer o que acreditava ser necessário para fortalecer os seus, mesmo que nem tudo fosse digno de aplausos. Lee se retirou do poder para as sombras de maneira silenciosa, e a história ainda hesita sobre como devemos considerar seu legado. Mas não vamos nos adiantar. Sabia que ele mudou o idioma de Singapura para agradar investidores? Já ouviu que ele justificou e reconheceu isso, além de defender a repressão em seu país? Mas para entender por que esse homem foi tão extraordinário quanto contraditório, é necessário voltarmos ao dia 23 de março de 2015, o dia em que Lee Kuan Yew morreu. Estão curtindo os especiais sobre os ditadores? Se vocês se interessam por esse tema, escrevam a palavra ditador nos comentários e vamos ler sugestões sobre possíveis vídeos futuros neste canal. Vamos começar! Harry Lee Kuan Yew nasceu em 16 de setembro de 1923 na Singapura colonial britânica. Ele foi o primogênito de Lee Chin Kun e Chua Jim Neo, uma família de classe média pertencente aos chamados chineses dos estreitos, descendentes de imigrantes que haviam adotado costumes locais. Seu nome inglês, Harry, foi escolhido por seu avô paterno, que era um grande admirador da Inglaterra. O lar da família refletia a Singapura colonial. Falava-se igualmente inglês e malaio, mas o mandarim quase não era ouvido. A firmeza de sua mãe e o temperamento volátil de seu pai, que tinha problemas com jogos de azar, foram uma marca importante em sua visão de mundo. Mas algo fundamental marcou essa perspectiva. Crescer em uma sociedade fragmentada, onde o tempo todo ficava evidente que o poder estava nas mãos de estrangeiros. A Grande Depressão de 1929 atingiu duramente a família. O colapso da borracha arruinou muitos comerciantes asiáticos e seu pai aceitou um emprego modesto em uma petroleira. Mas a família teve que se mudar para a casa do avô materno. A mãe matriculou Lee na escola inglesa de Telok Kurau, onde ele desenvolveu uma habilidade crucial: mover-se fluentemente entre diversos grupos de malaios, indianos e chineses. Em 1935, ficando em primeiro lugar no exame nacional, ele ingressou na prestigiosa Raffles Institution. Ele se destacou em matemática, ciências e inglês, mantendo-se entre os alunos de destaque. Em 1940, ele conheceu Kua Joke, uma estudante brilhante que se tornou sua rival acadêmica e que viria a ser sua futura esposa. Nesse ano, ele ficou em primeiro nos exames Senior Cambridge e ganhou bolsa no Raffles College. Sua vida teria seguido por caminhos normais, se não fosse por um evento histórico que o colocaria diante de um futuro que não estava previsto. Esse evento foi a invasão japonesa. Em fevereiro de 1942, o Império Britânico colapsou em 70 dias diante do Japão. Essa humilhação destruiu o mito da supremacia europeia. Como Lee declarou anos depois, em 70 dias, o Império Britânico acabou aqui. Decidi então que ninguém voltaria a pisotear Singapura. A ocupação impôs o terror, punições físicas, execuções públicas e desaparecimentos. O massacre de Suoching tirou a vida de cerca de 50 mil homens chineses, acusados de supostamente apoiar o governo chinês contra o Japão. Lee, que na época tinha 18 anos, estava entre os detidos e foi separado para a execução. No último momento, um soldado japonês o marcou com um carimbo de autorizado, salvando sua vida. Para sobreviver, ele aprendeu japonês, trabalhou com propaganda japonesa e se dedicou a pequenos negócios, desde revender joias até fabricar elásticos para máscaras. Essa experiência foi o seu período mais formativo. Ele presenciou o colapso de um império que parecia eterno e entendeu que o poder não era permanente, que a dignidade precisava ser defendida com força e que nenhuma nação pequena podia sobreviver sendo fraca ou estando dividida. Após a rendição japonesa em 1945, os britânicos demoraram mais de um mês para retornar, deixando um vazio de autoridade.
Guerrilheiros comunistas que haviam resistido na selva desceram das montanhas tentando instaurar uma nova ordem revolucionária. Esse caos reforçou em Lee a convicção de que a ordem e a estabilidade eram fundamentais e, mais do que isso, eram o único caminho para forjar uma nação. Em 1946, ele conseguiu uma bolsa para estudar direito em Cambridge, casou-se em segredo em 1947 com Kwa Geil-shu e, em 1950, eles retornaram a Singapura e realizaram uma segunda cerimônia oficial de casamento. Ambos ingressaram em um escritório de advocacia, mas Lee logo teve uma revelação. Descobriu sua vocação política. Ele abandonou o nome Harry, adotando publicamente Lee Kuan Yew, reafirmando sua identidade asiática diante do colonialismo. Sua carreira de destaque incluiu a defesa de malaios acusados nos distúrbios de 1950, conseguindo sua absolvição e catapultando sua fama como um advogado capaz de defender os nativos contra os britânicos. Em 1952, ele teve uma visão clara sobre o terreno a partir do qual construiria poder, o movimento sindical. Ele se tornou assessor jurídico dos trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, conseguindo melhorias salariais. Em 2 anos, ele já assessorava mais de 100 sindicatos, construindo uma rede operária que seria a base de sua força política. Ele entendeu que não podia construir movimentos apenas a partir das elites anglófonas. A maioria falava chinês ou malaio e os sindicatos eram dominados por comunistas. Ele estabeleceu uma aliança tática com grupos comunistas, reconhecendo que sem essa base, nenhum projeto nacional seria possível. Em novembro de 1954, ele fundou o Partido de Ação Popular, concebido como um partido constitucional, multirracial e anticolonial. Nas eleições de abril de 1953, aos 31 anos, ele se tornou líder da oposição. Em maio de 1959, o PAP venceu com 43 dos 51 assentos e Lee Kuan Yew prestou juramento como primeiro-ministro. Ele tinha apenas 35 anos. Tudo o que aprendeu nesses anos de caos e sobrevivência resultaria em uma decisão crucial: apostar em uma união regional como única forma de evitar o colapso. Foi assim que, em 1961, Lee enfrentou uma crise ao propor unir Singapura à Federação Malaia. Para ele, a ilha não poderia sobreviver sozinha. E essa postura rompeu sua aliança com os sindicalistas comunistas, que viam a fusão como uma traição. Os dissidentes abandonaram o PAP e desencadearam uma onda de greves massivas. Lee promoveu um plebiscito em 1962, no qual a maioria apoiou a união. Mas a Malásia exigia neutralizar os comunistas de Singapura. Em fevereiro de 1962, foi realizada a chamada Operação Cold Store, uma grande operação que prendeu ativistas e líderes de esquerda acusados de subversão. Essa operação marcou um dos episódios mais sombrios de seu legado. Em 16 de setembro de 1963, Singapura se uniu à nova Federação da Malásia, mas essa união, longe de consolidar as bases de união e ordem que havia projetado, foi um desastre desde o início. O PAP defendia um país multirracial, com igualdade de direitos. O governo malaio, dominado pela UMNO, a Organização Nacional dos Malaios Unidos, insistia em conceder privilégios aos malaios, temendo que a maioria chinesa os tirasse do poder. Em 1964, eclodiram distúrbios raciais em Singapura, onde houve mortos e feridos. As autoridades malaias acusavam Lee de provocar tensões e o governo malaio bloqueou os planos econômicos de Singapura, tratando-a como concorrente. Em 9 de agosto de 1960, o parlamento malaio votou pela expulsão de Singapura da federação. Lee apareceu na televisão com lágrimas visíveis. A independência não era uma conquista, mas sim um abandono. Ele havia apostado sua carreira na União como única forma de sobrevivência. E agora ele precisava construir uma nação viável do zero. A Singapura independente de 1965 era um desastre em potencial. 720 quilômetros quadrados sem recursos naturais, sem agricultura, sem água própria, já que 90% vinha da Malásia sem indústria e com 75% das famílias vivendo em barracos, sem água encanada nem banheiro. O Reino Unido anunciou a retirada de suas bases militares para 1971, ameaçando eliminar 20% do PIB e mais de 40 mil empregos.
O país estava cercado e em ruínas, abandonado por seus antigos aliados e entregue aos seus próprios recursos, que eram quase inexistentes. A filosofia de Lee era brutalmente pragmática. Nós decidimos o que é certo, não importa o que as pessoas pensem. Ele combinava a disciplina confuciana com o racionalismo ocidental, criando um Estado forte, dirigido por tecnocratas, garantindo estabilidade, crescimento e coesão social, mesmo que isso custasse limitar as liberdades políticas. Sua estratégia econômica foi revolucionária, enquanto muitas nações recém-independentes nacionalizavam indústrias. Lee optou pelo oposto: abrir-se completamente ao capital estrangeiro. Sem recursos, sem trazê-los, sem tecnologia, convidar quem a produzia, sem um grande mercado, tornar-se uma plataforma de comércio global. O tradicionalismo comunista o empurrava a se fechar com seu povo em uma pobreza cheia de desculpas. Mas Lee escolheu o contrário: abrir o país ao comércio mundial. Em 1961, Lee criou a Junta de Desenvolvimento Econômico, que transformou a área de pântanos do oeste no Parque Industrial de Jurong, uma zona planejada com energia estável, estradas, novas madeiras e mão de obra disciplinada. Muitos zombaram, mas em menos de uma década a região se encheu de fábricas têxteis, montadoras e empresas dedicadas à eletrônica avançada. Lee adotou o inglês como língua oficial de trabalho e educação, unificando chineses, malaios e indianos e conectando com o comércio global. Simplificou a burocracia, puniu a corrupção sem contemplações e garantiu um sistema judicial rápido e previsível. Empresas como Texas Instruments, Hewlett-Packard e Shell abriram fábricas por todo Singapura. Os resultados foram espetaculares. Entre 1965 e 1975, o investimento estrangeiro em manufatura passou de 157 milhões para 3,7 bilhões de dólares. Em 1972, as multinacionais empregavam mais da metade da força de trabalho da indústria de manufatura. O desemprego caiu de 14% em 1965 para menos de 3% em meados dos anos 70. O PIB cresceu, em média, mais de 9% ao ano durante 2 décadas. Em 1972, foi inaugurado o primeiro porto de contêineres, transformando Singapura no principal centro logístico do Sudeste Asiático. Em 1981, foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Changi, consolidando a ilha como um ponto central do comércio aéreo mundial. A Singapore Airlines tornou-se uma das companhias aéreas mais prestigiadas do mundo. Com a sobrevivência em jogo, Lee entendeu que o crescimento econômico só seria possível se a ordem social fosse imposta sem concessões. E é assim que nossa história volta ao começo. O sucesso econômico se sustentou sobre uma disciplina interna extremamente rígida e considerada autoritária. Lee acreditava que as greves políticas, a corrupção e os conflitos sociais destruiriam a economia. Por isso, ele reformou o movimento sindical, proibindo as greves em serviços essenciais e introduzindo a arbitragem obrigatória. Em 1969, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, Singapura teve um ano sem greves. Mas esses movimentos que aceleravam o fluxo do comércio e do progresso iam além. Eles ultrapassavam certos limites muito claros. Por exemplo, impôs um controle rigoroso sobre os meios de comunicação. Jornais, rádios e emissoras de televisão deveriam ser instrumentos de coesão, não de confronto. As leis proibiam o financiamento estrangeiro à mídia. Para Lee, a liberdade de imprensa não podia se sobrepor à ordem social. E o dinheiro era bem-vindo, desde que pudesse ser usado em benefício de sua visão. A luta anticorrupção foi implacável. Ele criou o Departamento Anticorrupção, que tinha poder absoluto para investigar qualquer funcionário. Quando seu ministro do Desenvolvimento Nacional, Chi Chang-won, aceitou 1 milhão em subornos, tirou a própria vida antes do julgamento. A reação de Lee foi fria e reveladora. Ele fez algo errado. Não posso salvá-lo. Ninguém está acima da lei. Lee igualou os salários do setor público com os do setor privado, criando um pacto moral, bons salários em troca de integridade. Ele instaurou um sistema meritocrático, onde apenas os mais capazes ocupavam os cargos mais altos e, pouco a pouco, Singapura se tornou um dos governos mais transparentes do mundo. A máquina era eficiente e bem lubrificada, mas isso não a tornava menos perigosa.
As medidas de controle social eram extremas: mascar chiclete proibido, traficantes de drogas, enforcados. Cuspir ou atravessar fora da faixa, multas de milhares de dólares. Os opositores eram arruinados por processos judiciais ou detidos sem julgamento. A imprensa era controlada e censurada. Lee não negava isso, provavelmente confiante no contrapeso dos resultados que podiam ser medidos em números incontestáveis. Como ele disse, muitas vezes me acusam de intrometer na vida privada. Se não tivesse feito isso, não estaríamos aqui hoje. E é que Lee não apenas governava, ele fabricava os singapurianos. Ele implementou cotas de moradia, obrigando chineses, malaios e indianos a viverem juntos nos mesmos prédios, misturados em vez de segregados. Entre 1960 e 1970, a proporção da população em moradias públicas cresceu exponencialmente. Em 1985, cerca de 80% vivia em apartamentos dignos, construídos pelo Estado. Em 1968, permitiu usar as economias do Fundo Central de Previdência para acessar a moradia, transformando as economias em patrimônio familiar. Essa medida deu a cada cidadão uma participação real na nação, criando um senso de pertencimento que não existia antes. Algumas políticas foram profundamente controversas. A campanha Pare em Dois desencorajava os cidadãos de terem mais de 2 filhos por família, até que Lee percebeu que isso estava levando o país a um envelhecimento acelerado. Homens de cabelo comprido eram excluídos do serviço público e ele sugeriu que apenas as mulheres inteligentes deveriam se reproduzir, enquanto as mais pobres deveriam ser esterilizadas, uma proposta que gerou indignação internacional. Em 1967, ele estabeleceu o Serviço Militar Nacional Obrigatório, criando as Forças Armadas com a ajuda de Israel. Os jovens de todas as raças deveriam servir juntos, forjando a unidade nacional. O programa educacional foi organizado para servir à economia, com foco em matemática, ciências e formação profissional. Enquanto moldava a sociedade por dentro com mão firme, Lee também começava a projetar sua influência além das fronteiras da ilha. Na política externa, Lee foi implacável. Quando a CIA tentou se infiltrar na inteligência de Singapura, Lee os expôs publicamente, humilhou Washington e multou os Estados Unidos em 100 milhões. Incrivelmente, os Estados Unidos pagaram. Ele chamou a Austrália de lixo branco da Ásia por viver das exportações de matérias-primas. Ele rejeitou a Índia como uma nação de grandeza não concretizada, mantendo equilíbrio entre Oriente e Ocidente. Mas ele também se abria para a China. Quando Deng Xiaoping lançou reformas em 1978, ele tomou Singapura como modelo. A nação mais populosa do planeta aprendia com uma das menores. No ano, tornou-se presidente da Associação de Nações do Sudeste Asiático junto com a Indonésia, a Malásia, Tailândia e Filipinas, consolidando a paz regional. Os números falam por si. O PIB nominal passou de 975 milhões de dólares em 1965 para 18 bilhões em 1985. O PIB per capita de 500 dólares em 1965 superou os 7 mil em 1985. A população em moradias dignas passou de menos de 10% para mais de 80%, enquanto a expectativa de vida aumentou de 65 para mais de 73 anos, o analfabetismo desapareceu. No ano 2000, o PIB per capita de Singapura igualava ao do Canadá e da França. Para 2025, supera o dos Estados Unidos e está muito acima do da Malásia e da Indonésia. Em educação, Singapura lidera as provas PISA da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, superando a Finlândia, Japão e Coreia do Sul. A repressão e o controle estatal continuavam enquanto o país crescia sem parar. Nos anos 80, Lee preparou sua sucessão. Ele estava preocupado com a escassez de líderes preparados, então em 1983 adotou um método rigoroso de avaliação, medindo a capacidade estratégica dos candidatos. Em 28 de novembro de 1990, aos 67 anos, e com uma saúde excelente, Lee se aposentou como primeiro-ministro. Seu gabinete sucessor, e naquele mesmo dia, Lee Hsien Loong, seu filho mais velho, foi nomeado vice-primeiro-ministro. Lee se tornou ministro sênior e mais tarde ministro mentor, uma figura consultiva que orientava sem intervir.
Sua influência internacional se multiplicou. Barack Obama o chamou de gigante da história. Henry Kissinger destacou sua clareza geopolítica. Mas sua vida pessoal entrou em uma fase dolorosa. Sua esposa, Kwa Yok-chu, sofreu 2 derrames. Um grande golpe de cabeça. A vida se tornou leyéndole poemas y periódicos. Após sua morte em 2 de outubro de 2010, ele confessou sentir-se devastado. O homem que havia construído uma nação do nada caía no ocaso lentamente, como qualquer um de seus compatriotas. A saúde de Lee começou a se deteriorar em um declínio contínuo da qual ele não se recuperaria. Em 2008, precisou de um marca-passo. Em 15 de fevereiro de 2013, Lee foi internado no Hospital Geral de Singapura após um episódio de arritmia cardíaca que causou uma breve interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Pela primeira vez como parlamentar, ele perdeu o jantar de Ano Novo chinês em seu distrito. Recebeu alta, mas continuou com a terapia anticoagulante. Em 2014, ele perdeu novamente o jantar devido a uma infecção bacteriana. Em abril, foi publicada uma foto dele na qual ele aparecia magro e frágil, o que provocou fortes reações. Sua filha, Lee Wei-ling, revelou que ele havia discutido a eutanásia, uma opção que não é legal em Singapura. Em 5 de fevereiro de 2015, Lee foi hospitalizado por pneumonia e colocado em um respirador artificial na UTI. Inicialmente anunciado como estável, em 26 de fevereiro ele recebia antibióticos enquanto permanecia sedado com ventilação mecânica. De 17 a 22 de março ele continuou se debilitando devido à infecção e sua condição foi informada como crítica. Em 18 de março, um site divulgou notícias falsas sobre sua morte. Tratava-se de um menor não identificado que criou uma página imitando o site oficial do gabinete do primeiro-ministro. Várias organizações internacionais noticiaram sua morte e, posteriormente, tiveram que se retratar. Em 23 de março de 2015, o primeiro-ministro Lee Hsien Loong anunciou a morte de seu pai aos 91 anos. Lee faleceu às 3h18 horário de Singapura. Foi realizada uma semana de luto e seu corpo permaneceu em um altar no parlamento. Durante esse dia, 1.700.000 residentes de Singapura e líderes mundiais prestaram homenagem a ele. O funeral de Estado ocorreu em 29 de março com líderes mundiais presentes. Mais tarde naquele dia, Lee foi cremado em uma cerimônia privada no crematório Mandai. Só então, com a história completa, Singapura e o mundo começaram a debater o que realmente significou a liderança dele. Atualmente, o legado de Lee continua dividindo opiniões. Para seus admiradores, ele foi um visionário que transformou uma ilha pobre em uma nação rica e próspera. Ele exerceu um governo rígido, mas profundamente capitalista, que impulsionou a economia até transformar Singapura em um dos países mais competitivos do mundo. Ele defendeu valores asiáticos como alternativa à democracia ocidental para o desenvolvimento. Ele implementou políticas que melhoraram educação, moradia e saúde. Singapura deixou de ser uma ilha subdesenvolvida. Já os críticos dizem que ele foi um ditador que sacrificou liberdades fundamentais. Sergei Guriev e Daniel Treisman o consideram um pioneiro da ditadura da manipulação com aparência democrática. Políticas excessivamente focadas no crescimento, sem dar importância suficiente aos direitos civis e à liberdade política. No entanto, até mesmo os críticos reconhecem seu impacto inegável. Singapura ocupa as primeiras posições nos rankings de competitividade, facilidade para os negócios, transparência governamental e qualidade educacional. É famoso pela limpeza das ruas e seus baixos índices de criminalidade. Lee Kuan Yew representa um dos paradoxos mais fascinantes da política moderna. A do líder autoritário que construiu prosperidade, um pragmático que sacrificou ideais por resultados e um visionário que construiu sua nação do zero. Sua vida demonstra que o desenvolvimento não segue caminhos únicos nem fórmulas universais. A pergunta que seu legado levanta continua atual. Os fins justificam os meios? O autoritarismo esclarecido pode criar bem-estar duradouro? O modelo de Singapura é replicável ou exige condições únicas? Lee faleceu deixando Singapura estável, próspera e com a sucessão assegurada. Sua obra permanece para o bem ou mal. Cerca de 2 milhões de singapurenses enfrentaram filas na chuva para se despedir do ditador que lhes deu esperança. Esse é seu maior legado.
Reconhece-se que sua ilha jamais teria sobrevivido sem ele.